Oi. Vamos voltando, pessoas. Esperar o Gil entrar de novo. Oi, oi, oi. Tudo bom, Glícia? Vamos ver se o Gil volta. Que não sei se ele entendeu que era para voltar. O Instagram desliga na cara da gente, né? É um negócio muito doido isso. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ele pelo WhatsApp para ver se que Oi, Eliana. Oi, Silvio, tudo bom? Então, Eliana, respondendo a sua pergunta, que você fica sem dormir a noite inteira e continua no 380, não é à toa que acontecem as crises, né? Então, você nem todo mundo vai ficar a noite sem dormir, vai sentir sonolência e tal, mas o que acontece é justamente isso. Você fica mais predisposta ao estresse intenso. Mandando aqui, voltamos. Não sei se o Gil entendeu pra ele voltar. Esperar ele aparecer de novo. Porque o Instagram desliga na cara da gente, né? E aí quem tá acostumado fica perdido nessa história. Aí, enfim. Certo, Eliana, respondida a sua pergunta. Agora você vai procurar o sal lá de magnésio, vai fazer o escaldapé. E sim, Beatriz, muito. Alguém tinha falado sobre a questão da temperatura, né? E o Silvio também sempre fala isso, que a temperatura pra gente dormir, o ideal é de 23 graus, um pouquinho mais baixo e tal. Mas, claro, a gente sabe que tem pessoas que são muito mais sensíveis, né? E que, às vezes, uma temperatura de 23 graus pode ser... eu sou extremamente sensível ao frio, então 23 graus eu não consigo dormir com 23 graus. Porque para mim é muito frio, vai me gerar muito desconforto. E aí alguém mencionou também que tem dificuldade com o peso do edredom, né? Então, a ideia da gente saber que cada organismo... Aí ele apareceu aqui. Só entrar de novo. Sim, ele falou que tá tentando. Ok. Deixa eu ver se ele já chegou por aqui. Acho que não. Né? Vou falar pra ele que ele tá... se tem uma inveja que tenho na vida é de quem dorme, dorme, dorme. Ok, mas vamos lá para as insônias produtivas, né, Eliana? Quando é que a gente vai começar de novo as lives da meia-noite? Em plena 22 horas da noite ainda tem mais notícias ruins. O que houve, Beatriz? Sim. Bom, o Gil falou que ele está tentando entrar. Bom, não sei. Ok. Vamos ver se ele entra. Ok. Estamos por aqui. Para umas perguntinhas e agradecimentos. Ontem meus pés estavam assim e eu tive dificuldade de dormir. Pois é, então, isso também, como o sistema no autista é muito desequilibrado, por isso, gente, que é importante a gente fazer os treinos, tá? Começar as práticas, né, de atividade física, higiene do sono, os exercícios de respiração. Tudo isso vai ajudar o nosso organismo a buscar um estado de homeostase, de equilíbrio maior. Porque se você tiver com qualquer coisa desequilibrada, isso também vai afetar o sono. Depois vou fazer uma live com o Silvio para ele explicar essas coisas também pra gente, tá, Silvio? Para reforçar isso pra galera autista. Mas isso que eu queria que vocês entendessem, né? Que ficasse bem claro.
O organismo autista é extremamente sensível. Isso predispõe a gente para um estado de estresse mais elevado. Por muito pouco, a gente cronifica o estado de estresse. Então, não significa que o seu corpo vai deixar de reagir às coisas, né? Os treinos de regulação não vai fazer com que você deixe de se impactar com muitas coisas, mas você faz com que você fortalece o seu sistema parasimpático, porque aí toda vez que você tiver os picos de estresse, você consegue voltar para o equilíbrio mais rápido. Por isso que eu sempre falo dos kits de regulação emocional. E aí, kits de regulação emocional envolve tudo que a gente tiver disponível, desde óleos essenciais, os cheiros têm um efeito imediato no nosso sistema nervoso central. O Gilberto falou um pouquinho disso. Enfim, quem gosta de incenso, buscar cheiros e fragrâncias agradáveis. Isso traz um bem-estar imediato para o organismo. Né? Os exercícios de respiração. O Gilberto estava falando, manda o convite, pois não estou conseguindo. Ai, gente, como que manda convite para alguém que não está no Instagram? Alguém sabe como manda convite? O Gil não está conseguindo. Não estou vendo a live. Eita! Não sei, calma. Observei que diminuiu o glúten e a lactose. Gente, calma, deixa eu ver como é que eu faço. Bom, o Gil não tá conseguindo voltar. Tem jeito de eu convidar alguém por aqui? Doutor, aqui. Vamos ver. Mandei um convite aqui para ele. Mandei. Vamos ver se ele recebe. Ok. Oi, Arthur, tudo bom? Manda para ele a live. Pois é, eu tentei fazer isso. Tecnologia. Eu e o Gilberto com tecnologia é um barato, gente. Imagina, né? Manda para ele na setinha aí embaixo. Foi exatamente o que eu fiz. Eu cliquei na setinha. E vamos perturbar ele de novo. Vou mandar aqui. Quem quiser fazer perguntas pode enviar aí, que aí a hora que ele entrar a gente... Eu li, deu tempo de eu ler todas as mensagens lá. Mas eu não sei se eu vou lembrar de tudo. Pelo link você consegue mandar pelo WhatsApp, link. Mas eu não sei se eu, como anfitriã, consigo. Entrou. Oi, Gil, já vou te chamar. A Cap. Foi? Tá aguardando ele aceitar. Pronto. O simpático fica todo aqui. Oi, Gil. Enfim, pronto, consegui. Agora eu vou te deixar nervoso também. Sabe quem que tá ouvindo a gente? Quem? O Silvio. professor. O Silvio, professor Silvio. Ô, Silvio, que carinho, que alegria. Enfim. Aí o simpático fica todo também. Ativado. Uhum. Não, isso é só para quem tem ansiedade de performance, Silvio. O Gilberto não tem, não. Enfim. Eu já tive muito. Hoje não tenho mais. Gilberto, você estava falando da meditação, né? E aí eu acho que a questão da meditação sim. É que as pessoas, às vezes, têm um certo preconceito por não saber como é, ou por ser essa coisa meio banalizada, mas é também aquilo que você falou. A meditação, ela é igual você fazer maratona, né? É porque as pessoas falam assim, não, mas eu sou muito inquieta, eu não consigo meditar. Justamente, é um aprendizado. Você vai desenvolvendo essa habilidade, né? A meditação, ela é uma habilidade para você desenvolver, é uma prática, é um treino, né? Então, você não vai conseguir fluir no primeira tentativa, né?
Não é isso. Quem não corre, é a mesma coisa, aquele exemplo da corrida. Quem não corre, Isso. chegar e dizer, olha, amanhã eu quero que você corra 5 quilômetros, não vai acontecer isso. Né? Então, a questão da meditação é que ela é uma caminhada, é uma corrida interior. Né? Então, para muitas pessoas hoje em dia, é muito difícil fechar os olhos. Tem pessoas que têm dificuldade para fechar os olhos. E olha que coisa interessante. Quando a pessoa fecha os olhos, automaticamente ela entra em alfa. Isso é um negócio interessante. Ou seja, só o fato de fechar os olhos já faz com que você funcione, o seu cérebro funcione de uma forma diferente. Sim. Né? Então, muitas pessoas gostam só de viver um beta, né? Exatamente. Ou seja, o tempo todo, né? Então, fechar os olhos é uma situação de ameaça até, que é um terreno desconhecido. Né? Total. É um terreno desconhecido. Começam a vir imagens, começam a vir ideias, pensamentos, sonhos, né? Enfim, lembranças, que às vezes a pessoa tem dificuldade de lidar com isso. Né? Então, a meditação é uma oportunidade muito interessante da gente ver o que está, quais são os peixes que estão nadando nesse aquário. Né? Então, observar esses peixes, né? Que cor que eles são, né? Qual é o padrão de cor deles, né? Eles têm listas, né? Eles são circulares, essas manchas são circulares, enfim, enveredar em um outro mundo extraordinário. E a questão do sonho, ela também, a meu ver, é uma forma também da gente ter acesso a essas coisas que acontecem dentro da gente. Como é que a gente está vivendo? O que está acontecendo naquele momento que a gente está vivendo? Né? Deixa eu só... A Beatriz faz uma pergunta. Não dormir pode ser não querer o controle? Ou não, pode ser... Eu penso o contrário, Beatriz. Eu penso que o não dormir pode ser essa coisa de você tentar ter o controle sobre as coisas. Né? Por exemplo... É isso mesmo. Eu entendi que a pergunta dela era não dormir pode ser um receio de perder o controle. Aí depois ela escreveu perder de novo. Algumas pessoas são muito controladoras. O não dormir poderia ser uma forma assim, de uma resistência do organismo, porque se eu dormir eu vou perder o controle. Entendi, o que você acha? Entendi. Sim, eu acho que para algumas pessoas sim, né? Porque determinadas coisas só vão acontecer quando você deixa as coisas acontecerem, né? Na verdade, isso tem poeta... assim, porque isso tem a ver, Beatriz, na verdade, com o padrão de ativação cerebral, né? É o que o Gilberto estava falando. Depois, Silvio, nós vamos fazer uma live sobre neurofeedback e frequências cerebrais, tá? Que é isso assim, algumas pessoas têm esse padrão de frequência cerebral, que é a frequência beta, rápida, né? Então, que é o meu caso, né? Eu fecho o olho, eu produzo muito pouco alfa, eu tenho um padrão totalmente alterado. Então, eu não consigo dormir. Porque quando eu fecho o olho, é a hora que o meu cérebro começa a processar informações intensamente. E deveria ser o contrário. Então, aí, práticas como meditação, o próprio biofeedback, né, o treinamento de respiração, enfim, isso pode auxiliar nessa mudança de padrão cerebral. Se a gente falar assim, pode ser pelo fato de eu não querer perder o controle, é como se eu estivesse colocando uma intenção consciente ali. E não necessariamente é isso, né? E perder o controle seria... é um sistema, eu entendo que é um sistema extremamente ativado, muito em alerta constante, e que dormir poderia ser uma ameaça. Ele não vai conseguir dormir mesmo, porque ele está em ameaça constante, ele está em alerta constante, né? E aí haja exercício de regulação para poder serenar essa mente, né? Aprender a dormir, né? Aprender a dormir. Aprender a dormir. O que acontece? Todo mundo pensa, a maioria das pessoas pensa que a questão da meditação é um processo passivo, né? Sim. E não é. Na verdade, ele é um processo ativo. Ativo. Tanto é que, no início, quando as pessoas começam a praticar a meditação de uma forma sistemática, consistente, não se recomenda que elas façam isso deitadas. Porque não é para relaxar. O objetivo da meditação não é relaxar. Não é relaxar. Não. Exatamente. Na verdade, o objetivo da meditação
é ter uma consciência maior da sua corporalidade. É você perceber seu corpo, você sentir seus músculos, sentir sua carne, seu sangue, seu sistema nervoso, sentir o seu corpo. É tornar o seu corpo consciente. Porque as pessoas que realmente vão se beneficiar com a meditação são aquelas pessoas que sofrem uma dissociação entre a sua mente e o seu corpo. Então, quando a pessoa faz a meditação, a meditação ela é uma medicina. A meditação ela é uma prática de medicina, de autorreparação. É uma medicina que o médico que está dentro de você é convocado para atuar. Né? Então, nas pessoas que estão dissociadas, o que acontece? Ela tem um pensamento e ela não percebe que esse pensamento vai ter uma repercussão na fisiologia do corpo dela. Então, quando ela percebe que está acontecendo alguma coisa no corpo, ela se assusta. Porque há uma separação entre a mente e o corpo. Quando a pessoa medita, ou faz yoga, ou faz exercícios de forma suave, como o Pilates, por exemplo, você passa a ter... Porque no Pilates você faz o exercício, mas ao mesmo tempo você está respirando. Né? Então, aquilo ajuda você a ter uma consciência corporal. Mas uma consciência corporal é agradável. O corpo te traz uma sensação que não é um sofrimento, não é uma aflição, não é um medo, não é um pânico, não é uma dor. Não, ele te traz uma experiência de prazer, de bem-estar, de estar presente. Né? Então, o objetivo da meditação, sob hipótese alguma, é a alienação, é a fuga. Eu vou meditar para me isolar do mundo. Ou relaxar, vou meditar como você falou, relaxar. Né? Não é isso. Não, a meditação, decididamente, ela, claro, como ela vai causar um estado interessante de funcionamento da sua mente em conexão com o seu corpo, vai haver um reflexo que a gente pode chamar de relaxamento, de bem-estar no corpo. Sim. Mas esse não é o objetivo, sob hipótese alguma. O objetivo da meditação é o conhecimento do corpo, é entrar em contato com a nossa corporalidade. Nós temos um corpo, nós temos um coração que bate, nós temos um pulmão que ele se expande e se fecha para expulsar e entrar o ar. Né? Enfim, ter um corpo. Pode parecer uma coisa muito simples falar isso, mas existem muitas pessoas que sofrem muito porque não conseguem perceber que tem um corpo que está funcionando junto com uma mente, com uma psicologia e que não estão se entendendo muito bem. Né? O corpo que é uma coisa e a mente que é outra. Né? Eu lembro uma vez, eu estava dando uma corrida no campus universitário, Gabriel, e aconteceu um negócio muito engraçado. Tá? Tinha uma avó caminhando com uma menina, com uma adolescente, assim. Né? As duas estavam conversando. Aquela conversa de vó com neta, né? E conversa de mulher. Né? Conversa de mulher. As duas estavam conversando lá e tal, e elas, muito entretidas na conversa, não se deram conta de que eu estava do lado delas ali, né? Ouvindo. E aí, a menina fala para a avó assim, vó, o meu corpo quer uma coisa, vó, mas a minha mente quer outra. Sim. Eu peguei a conversa só nesse meio ali, né? Eu não sei. Só nesse particular, por assim dizer. Né? Ou seja, a menina estava dizendo para a avó dela que o corpo dela queria uma coisa e a mente dela queria outra. Ou seja, de uma forma muito simples, ela mostrou que ela estava vivendo um momento de dissociação. Né? Ela estava dividida entre a mente, né, que foi elaborada na sociedade que ela estava vivendo, enfim, mas uma adolescente, né, ali do lado da avó, mas sendo suficientemente honesta de dizer para a avó que estava vivendo aquela situação. Né? O corpo dela queria uma coisa, a mente dela queria outra. Né? E na verdade, eu não sei, Gabriela, é um estado... o que ela estava falando. Tá? Mas esse é um estado bem comum da nossa cultura. É a desconexão mente e corpo. Né? Penso, logo existo. Não, você não é o pensamento. Né? E aí essa integralidade que você está falando, e a meditação é um exercício para isso. Né? Eu falo que muitas crises de ansiedade, né, o próprio gatilho, são sensações normais do corpo, mas que a pessoa nunca se deu conta de que o coração
durante o dia, ele pode dar umas aceleradinhas ali, normais de autorregulação. E de repente, meu Deus do céu, tô tendo um troço. Porque ali ele só tomou conta do corpo tá dando dele. Uma cambalhota. Né? Num momento intenso. O coração tá dando uma cambalhota. Só isso. Eu costumo dizer assim, a imagem que me vem assim, quando meu coração dá uma cambalhota, como eu vivo numa região que é cheia de botos, né? Quando meu coração dá essa cambalhota, eu fico imaginando a cambalhota do boto, dos sabe? botos. Isso me dá uma tranquilidade enorme. Gente, sabe? eu não vou nem comentar sobre o processo mental visualizado da criatura, né? Isso, o que é muito comum, coleguinha, nas mentes artísticas, para não falar autísticas, tá? As visualizações, ok? Poéticas. Sim, que a flashes, gente cria, né? Esses flashes, né? Essa coisa assim, né? De você trazer imagens de outras referências, né? Porque o que acontece? Você tem um fato em si, né? Você percebe esse fato através dos seus sentidos, mas a interpretação e a analogia que você faz é uma coisa completamente pessoal, isso daí. São, né? As associações, né? Então, você falou uma coisa sobre a meditação, né? Aprender a promover conforto para o corpo, né? A live passada de terça-feira foi sobre isso, que a gente é muito focado no desconforto e que a gente não aprendeu nem a focar, nem validar quando a gente está com conforto e muito menos produzir conforto pra gente, né? Quando você está no estado de neutralidade, que é o estado de bem-estar, e muitas vezes a gente responde, né? Se alguém pergunta, e como é que você tá? E a gente fala, normal. Caramba, esse normal é o que a gente mais almeja, de equilíbrio, de neutralidade, de bem-estar, é normal. A gente não valida pra gente o bem-estar. E aí, muito da minha prática clínica é ensinar as pessoas a perceber conforto no corpo delas. E o que vai acontecer, né, nesse exercício é um exercício meditativo. Observa alguma parte do seu corpo que você sente conforto. Às vezes não dá para falar conforto, a pessoa não tem esse registro, então você fala menos desconfortável e mergulha naquilo ali. Observa, é o seu joelho que não está doendo, não tem nada? Mergulha naquilo ali. Então, a meditação, ela tem muito desses exercícios, né? De focalizar a sua atenção ativamente em alguma região, muitas vezes ancorar na respiração, né? Ou então numa imagem, enfim. Que é esse foco atencional muito bem determinado, em que a sua mente vai vagar, mas a sua mente focada está num ponto específico, enquanto o seu corpo está se autorregulando. Você sai do pensamento, que é penso, logo existo, então aquilo que eu pensei, meu Deus do céu, vai acontecer uma tragédia, dispara o meu simpático, enfim. Quando você traz a atenção para o aterramento, para o corpo, né, ali você silencia a mente pensante e é onde o organismo consegue fazer toda a sua autorregulação. E você manter ali o tempo todo, que é a meditação, você está treinando, né, toda essa questão de homeostase do corpo. E são coisas tão simples, mas as pessoas... Simples assim, que eu falo, no sentido de ser natural, orgânico, e não de interferências químicas medicamentosas. Né? Você falou, a meditação, ela ativa uma medicina interna. É sensacional a gente pensar nisso, né? Mas a gente não conhece o nosso poder de autorregulação. E aí a gente imagina uma medicina focada nisso, né, Gilberto? Que coisa incrível. O nome dessa medicina, ela tem um nome. Ela tem um nome. Na verdade, ela tem vários nomes, né? Sim. Nos Estados Unidos, eu frequentei várias escolas. Uma é chamada Academia Americana de Medicina Avançada, Medicina Funcional, Medicina Ambiental, enfim, tem vários nomes, né? Se você for ver, os professores que davam aula numa academia também davam aula na outra. Enfim, só criavam fóruns diferentes, mas os atores eram os mesmos, os conteúdos eram os mesmos. Né? Um dos conteúdos mais importantes que, quando eu me defrontei com essas escolas lá nos Estados Unidos,
foi a questão do sistema nervoso autônomo. Então, em todas essas escolas, eles preconizavam que a gente deveria estudar como médico o sistema nervoso autônomo, formas acessíveis de acessar o sistema nervoso autônomo, que não fossem invasivas, que não fossem dolorosas, Sim. que não fossem radiológicas, né? E através desse acesso, a gente tem um diagnóstico de como é que está funcionando o sistema nervoso autônomo da pessoa e poder ter um parâmetro para, dizermos assim, saber como é que a pessoa está e poder evoluir o tratamento. Sim. Seja o tratamento nutricional, seja o tratamento através de homeopatia, de plantas medicinais, atualmente do biofeedback ou de dietas, né? Existem dietas que elas podem funcionar, otimizar o funcionamento da mente das pessoas. Existe um tipo de dieta chamada dieta cetogênica, e quando essa dieta é feita de uma maneira bem elaborada, com um nutricionista especializado, essa dieta cetogênica ela vai fazer com que o cérebro funcione de uma forma mais harmônica, porque evita picos de insulina e picos de hipoglicemia, alternâncias. Quando o cérebro ele fica tendo muita alternância de glicose, ele fica ativado metabolicamente. O excesso de glicose faz ele funcionar mais ativo, ele fica dando mais choque. Quando você diminui o excesso de glicose e a pessoa fica utilizando praticamente gordura para produzir energia, são os corpos cetônicos, a mente estabiliza. Se utiliza muito para autistas, dietas cetogênicas. Sim. Infelizmente, nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Não é uma coisa muito simples, nem muito fácil. Mas aqueles que conseguem têm resultados interessantes. Existem pessoas que estão usando, inclusive, a dieta cetogênica para estabilizar. Fazer assim, durante um mês, para ver como é que fica. E naquele aplicativo que o Silvio passou para a gente, o professor Silvio passou para a gente, o Elite HRV. O Elite? O Elite, existem profissionais da nutrição que utilizam o monitoramento do sistema nervoso autônomo para saber se a dieta cetogênica está pegando realmente, se ela está funcionando. Entendeu? Porque começa a aumentar o funcionamento do parasimpático, as pessoas começam a dormir melhor. E, aliás, eu sempre peço para os meus pacientes, antes deles iniciarem o treinamento do sistema nervoso autônomo, que eles façam a dieta cetogênica. Eu coloco as pessoas 15 dias em dieta cetogênica. Eu tenho uma nutricionista funcional que trabalha comigo, maravilhosa, que é uma pessoa que se especializou nessa área de nutrição funcional, né? A gente trabalha juntos. E aí eu peço para ela fazer essa dieta, essas pessoas são monitoradas. Quando o sistema nervoso começa a funcionar direitinho, a gente consegue ver, a gente usa um outro sistema para avaliar isso aí, que é um sistema mais imediato, tipo flash. Ele faz uma fotografia de como é que está o sistema nervoso da pessoa na hora, que é o neuroestresse, o Nervo Express, que eu te fiz referência e falei para o Silvio também a respeito desse sistema. É muito bacana porque ele te dá uma resposta rápida. Em 4 minutos você já definiu como é que a pessoa está fazendo sem muito trabalho. Né? E uma vez que você coloca essas pessoas nesse estado de funcionamento ótimo, nutricional do cérebro, é possível as pessoas com mais facilidade fazerem meditação, com mais facilidade terem disciplina para fazer o biofeedback, porque a gente diz assim, é só 10 minutinhos que a pessoa vai fazendo a respiração. Não é assim. Não, a coisa não funciona desse jeito. Sim. Muitos pacientes têm que começar com 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, até chegar em 10. Tem gente que 10 minutos fazendo a respiração, tá? É demais para ela. É exaustivo. Não consegue, é exaustivo. Sabe? Então, quando faz a dieta cetogênica, muito mais fácil, a pessoa diminui a ansiedade. É muito interessante a gente ver aquelas pessoas que têm resistência insulínica, que têm uma condição pré-diabética. Essas pessoas, elas ficam com a mente delas extremamente ativas. E como elas comem muito açúcar, acontece aquele fenômeno das vias de recompensa, né? Sim. Então, elas, antes de usar o açúcar, já libera a dopamina, né? E depois que consome o açúcar, vai aumentar a dopamina, a serotonina, tudo, e a pessoa vai ficar alterada. Na verdade, o açúcar funciona como uma droga para essas pessoas. Sim.
E muita gente diz, poxa, mas é besteira, essa pessoa se diz a viciada de açúcar. Ela é viciada mesmo. Viciada, é um o mecanismo dela é igual ao da cocaína, não tem diferença nenhuma. Né? Então, quando essas pessoas fazem essa dieta cetogênica, que a gente vai revê-las, o Silvio tem uma opinião diferente, já iniciar antes, eu tenho deixado para depois. Né? Mas, assim, pela questão de ser nutrólogo, eu começo com a dieta porque ela já dá uma acalmada na mente. É muito interessante. As pessoas, quando fazem a dieta cetogênica, conseguem atingir o estado cetogênico, de fato, elas se acalmam, elas se tranquilizam, elas sentam de uma forma diferente, elas olham para você de uma forma diferente. E o que é mais interessante, muitas dessas pessoas, elas se apresentam completamente desinchadas. Há uma perda em pouco tempo, de 4 quilos, em 15 dias, 4, 6 quilos. E essa perda de peso nada mais é do que inflamação dos corpos que vai embora. Exatamente. A pessoa desincha, ela está toda inflamada e ela perde 4, 6 quilos de peso em 15 dias, tá? E tudo aquilo é inflamação. Então, as dores passam, a pessoa começa a dormir melhor, né? E aí, nesse momento, se você dá a chegada na pessoa e recomenda ela fazer o biofeedback, nossa, aí a coisa funciona. Sim. É muito difícil fazer biofeedback, por exemplo, em pessoas que estão numa turbulência enorme. Não tem paciência nem de sentar com um médico, ainda mais com um fisioterapeuta. Quem faz o biofeedback na clínica, sob minha supervisão, é o fisioterapeuta. Porque ele é especializado em terapia respiratória. A especialização dele é em respiração. Então, por ele ser especialista em fisiologia respiratória, eu achei que o biofeedback seria, né, uma ampliação da área de atuação dele de forma extraordinária. Então, você estava falando da opinião do Silvio, na verdade não é que ele tem uma opinião diferente da sua, é que ele fala que essa estabilização do sistema nervoso é boa antes mesmo do neurofeedback. Isso, exato, Silvio. Perdão. É isso mesmo. Porque, veja bem, o que acontece? Quando a pessoa tem esse problema com açúcar, fica acontecendo. Isso é um negócio muito interessante que eu vou falar para vocês, tá? De fisiologia. A pessoa que tem problema com açúcar, ela faz assim: ela antes de consumir o açúcar, a glicose dela cai. Ela faz uma hipoglicemia. Aí o cérebro dela, para corrigir isso, libera adrenalina e cortisol. Aí o cortisol faz a glicose subir. Essa glicose subindo, o corpo não vai deixar ela ficar diabética, e aí o cérebro vai mandar o pâncreas produzir insulina, aí a insulina baixa. Então essa pessoa fica num sobe e desce tão rápido. Na clínica a gente não consegue ver isso, tá? Isso só se consegue ver essa alternância da glicose, que ocorre em fração de segundo, a gente só consegue ver quando o paciente está internado em um hospital de pesquisa, clampeado, aí você consegue ver as variações. Inclusive eletrocardiográficas, encefalográficas, é uma loucura. O cérebro de uma pessoa que tem adicção por açúcar. Ou pessoas que estão usando carboidrato em excesso. Entendeu? Quando você equilibra essa bioquímica do sangue, é um negócio fabuloso. A pessoa desincha, desinflama, fica menos estressada por causa disso. Fica muito mais fácil a gente usar o biofeedback nessas pessoas. Né? E a experiência que a gente está tendo é extraordinária. Assim, e acontecem umas coisas fabulosas. Por exemplo, você vê uma pessoa que está assim, o corpo quer ir para um lado e a cabeça quer ir para outro, né? Sim. Eu tive um caso recente assim de um empresário, tornou muito amigo, já era amigo há muito tempo, mas acabou se tornando cliente, enfim. E ele estava com um problema muito grande, porque ele é um empresário, ele tem filhos pequenos, estão crescendo, e ele entrou numa de ser triatleta, né? Então ele começou a fazer triatlon direto, sabe? E foi aumentando, virou Ironman, enfim. E aí começou a gerar um estresse nele. Ele começou a ter um burnout, um overtraining misturado com um monte de coisa, mais dissociação, e as coisas não estavam dando certo para ele. Então ele estava indo em vários médicos, psiquiatras, enfim, chegou comigo nessa situação. Eu fui dar uma corrida num local aqui em Manaus chamado Ponta Negra. E aí terminou a corrida e falou, cara, eu estou muito infeliz, eu estou tendo síndrome do pânico de manhã acordar, eu vivo cansado, eu estou num dilema, sabe? Estou querendo fazer mais uma vez o Ironman, estou achando que não vou conseguir fazer e tal.
Eu falei, bom, está acontecendo isso, a gente tem esse tipo de coisa, por que você não experimenta fazer isso? E ele, um cara assertivo, foi lá, leu sobre tudo que tinha a respeito do biofeedback, se informou e me mandou um WhatsApp falando, olha, ali estou convencido que isso pode me ajudar, quero experimentar. E foi fazer. Né? E aí, no meio do caminho, ele tinha ido para os Estados Unidos e tinha comprado o canabidiol, estava usando o canabidiol também, enfim, estava dando uma ajuda, mas não era aquilo que ele estava esperando, enfim, e ele começou a fazer o biofeedback. E o que aconteceu? No meio do processo do biofeedback, ele teve um insight. Simplesmente, ele desistiu de ser triatleta. Ele estava querendo competir, inclusive, com a mulher dele, que é mais jovem que ele, 10 anos, sabe? Sim. Ele falou, Gilberto, perdeu o sentido. Cara, eu tenho filhos pequenos que estão crescendo, eu não estava tendo tempo para cuidar dos meus filhos. Eu tenho 3 empresas para cuidar e estava cuidando, mas fazendo um esforço enorme disso. Sim. E eu acabei vendo que isso não tem sentido para mim. Ou seja, ele, entrando na coerência cardíaca, ele acabou com a dissociação. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí é que eu falo. Tava assim, o corpo dele queria uma coisa e a mente dele queria outra. E que foi o que você falou, né? Justamente onde a medicina e a psicologia se encontram. Porque, assim, quando o corpo está em coerência, quando o sistema nervoso não está sob o efeito do estresse, as conexões neuronais, elas são fluidas. Então, você consegue processar a informação de todas as regiões. Nisso, você tem grandes insights, porque você não está sob o efeito do estresse. O pré-frontal vai fluir melhor, você vai tomar decisões melhor, você vai planejar melhor, e de repente você percebe coisas que você não estava percebendo. E toda a informação estava no seu cérebro, você só não estava conseguindo acessar ela. E quando você coloca o organismo em homeostase, em regulação, você consegue encontrar. Né? Isso é o ponto fabuloso da meditação. Que a meditação... Psiconeurofisiologia, né? Pessoa... Exato, psiconeurofisiologia. A meditação permite a pessoa ter acesso às joias preciosas que existem dentro da mente dela. Exatamente. E que ela fica na vida... Tem aquela história do gênio da lâmpada, né? Que a pessoa vai, né, encontra um gênio e esse gênio diz para ela, olha, se você... Não, na verdade, antes dele encontrar o gênio da lâmpada, tem uma história que é a seguinte, entregue a lâmpada para essa pessoa e ela tem que entrar numa caverna e ela vai encontrar nessa caverna a lâmpada. Só que durante o trajeto vão existir várias coisas no meio do caminho, comida, joias, dinheiro, ouro, uma série de coisas, mas a pessoa não pode se perder, ela tem que buscar a lâmpada. Né? A lâmpada é que dá tudo o que a pessoa precisa. As outras coisas não são importantes. Então essa pessoa entra na caverna, passa por pedras preciosas, por ouro, por comidas, por N coisas, e ela vai e encontra a lâmpada. A partir do momento que ela encontra a lâmpada, ela tem uma coisa muito importante, que é o conhecimento. Né? No caso da meditação, o autoconhecimento. Né? Esse é o ponto fabuloso. Né? E o autoconhecimento não é que vai revelar que você é um gênio ou que você é uma pessoa extraordinária, não. Simplesmente que você pode ser o seu melhor amigo. Exatamente. Esse é o ponto importante. Às vezes, a maior parte das pessoas que têm problema da dissociação, elas têm um sofrimento. Elas são inimigas delas mesmas. Sim. Elas próprias se sabotam, elas mesmas tomam decisões que são incoerentes, que não são racionais, que não são favoráveis a elas. Então, elas se tornam o próprio inimigo delas. Né? E aí tenta dizer que é o pai, que é a mãe, que é a influência dos amigos, que é a escola que ela estudou, que é a religião que tornou ela neurótica. Tem uns amigos judeus que dizem assim, eu sou neurótico porque eu nasci judeu. Entendeu? Eu tenho 365 anos na minha vida. Entendeu? Eu já nasci com isso, cara. Eu já nasci culpado. Entendeu? Eu vou viver minha vida inteira, tá? Sem saber se eu vou ter a salvação na minha alma, porque em nenhum momento o rabino promete isso, nem me concede isso. No judaísmo não tem essa promessa.
Uma vez por ano eu vou ter contato com a divindade, vou pedir perdão, mas não sei se você perdoar, se você ninguém me perdoar. diz respeito, não tem acesso, não vou. E quando eu morrer, eu não vou saber se eu vou para o céu ou não. Então, cara, eu sou judeu, enfim, é complicado. Ameaça, né? total, né? Nível de estresse altíssimo, inflexibilidade cognitiva. Aí ele disse para mim, a melhor coisa do mundo é você ser católico. Você é um cara feliz, Gilberto. Tá? Você é um cara católico. Eu sou praticante, melhor ainda, porque no catolicismo tem um padre que tem uma procuração de Deus assinada pelo Papa, né, assinada por Deus, né, de que teus pecados estão perdoados todo domingo. Isso é uma coisa fabulosa. Né? Todo domingo você está perdoado, você está aliviado das suas culpas. Né? Aí você pode passar a semana inteira pecando, tranquilo. Não pode ser pecadão, né? Pecadinho, né? Pecadinho, no outro domingo você fica bacana. Então, o que acontece? A meditação, voltando para a questão da meditação, ela permite que a pessoa possa ter acesso aos seus conteúdos mentais que estão acontecendo todo dia, toda hora, todo momento, mas que a pessoa muito voltada para o ambiente externo não percebe isso, ela não se dá conta que essa vida está acontecendo. Né? E que essa vida que está acontecendo é que vai ser a grande vida que ela vai ter se ela estiver em contato consigo mesma. Se não, ela vai estar reproduzindo comportamentos que ela aprendeu na escola, que ela aprendeu na família, que ela aprendeu com as amigas. Ela vai estar vivendo uma vida que ela acha que é a vida dela, mas na verdade é a soma de várias vidas, de várias influências, e que ela não está conseguindo perceber com clareza qual é a dela. Sim. Né? Sim. E por que ela está sofrendo? Esse é o ponto mais importante. Um vazio existencial, né? Hoje a gente tem muito isso na clínica, né? Um vazio existencial. Porque você está vivendo uma vida sem sentido, não é a sua vida, você está repetindo padrões, né? O Silvio colocou ali o foco no externo, né? A gente foca muito externo, a gente não aprendeu a ver o interno, a buscar a solução no interno, a regular o interno. Porque se o interno estiver bem, o modo como você vai reagir ao externo, é o que você falou, vai ser muito diferente. Né? Completamente diferente. Então, essa questão da meditação hoje, eu considero que a grande oportunidade que as pessoas têm nesse momento que a gente está vivendo, nessa quarentena que a gente está vivendo, é a grande oportunidade para as pessoas experimentarem a meditação. Muito Uma experiência. Tudo na vida é isso. Né? Experimenta uma noite, uma tarde, uma manhã. 30 minutos, experimenta assim. 30 minutos é muito. 10 minutos, ficar quieto, sem fazer nada. Eu tenho uma meditação, não sei se você chegou a ler aquele livro da Kazan, aquele recente que eu te mostrei. Não li. Aquele livro dela, ela tem várias meditações. Né? Uma delas, fabulosa, é uma chamada Meditação do Ancoramento, em que ela recomenda a gente pensar num barco. Pensa a pessoa imagina um barco. Esse barco deve ter uma cor, né? Ele pode ter vela, pode ter motor, ele pode estar em cima de um rio, pode estar em cima do mar. E a pessoa imagina uma âncora, que essa âncora está no rio, do mar, enfim. E a meditação é no sentido de a pessoa ficar vendo o efeito do vento na água, em cima do barco, né? E a âncora segurando o barco, mesmo tendo vento, e esse vento aumentando de intensidade, enfim, essa coisa toda, e não perder a questão da meditação, né? do foco. Né? Então, quando a pessoa usa uma meditação poderosa dessa, que imagina, por exemplo, um barco que está ancorado, e que a mente dela tem que ir lá para a âncora, mesmo que em cima, no nível superior da água, a tempestade esteja mexendo, como diz o maranhense, bulindo com o barco, né, de forma intensa. Né? Lá no fundo da âncora, tá? A coisa está bem fina e está bem tranquila, a água está quente, a água está morna. Né? E você não está tendo contato com aquele turbilhão todo. Então, uma meditação dessa, num momento desse que a gente está vivendo, é um bálsamo para a alma da pessoa. Exatamente. É um bálsamo. Né?
O, E a questão da o meditação... O tio Silvio te chamou a atenção. Não, disse que não era para você contar a meditação, não, que eu tenho que ler. Silvio, eu vou ler. Ah, tá. É minha tarefa de casa, é o livro da Kazan. O Silvio também Não, sempre lindo o fala. livro dela. Esse livro da Kazan é fabuloso. Maravilhoso o livro. Adorei. Achei Eu extraordinário. vou E essa fazer, eu vou meditação, assim como ler, várias outras, eu vou ler o outras que ela dá livro. lá são lindas. Eu vou ler o livro e vou fazer uma live para fazer meditação, Silvio, com as pessoas, tá? Tarefa de casa. É. Mas é isso, Gil. Assim, eu acho que a, a sua participação e de trazer essas informações assim pra gente, porque o fato de você ser médico, né, de trabalhar diretamente ali com a parte orgânica, e as pessoas ouvirem de um profissional médico isso que você está trazendo, que é um retorno ao natural, ao ser integral, isso é de uma importância assim gritante, porque hoje nós somos uma sociedade adoecida e que a gente está muito passivo com essa coisa de diagnóstico e medicamento. Diagnóstico e medicamento. E não de uma educação. Né? Então, o que você traz hoje para a gente, né, com a sua participação aqui, é esse olhar de responsabilização nossa, de caramba, o que eu estou fazendo comigo? Mas é que eu falo, né? Muitas vezes a gente sabe o que a gente deve fazer, mas a gente não faz porque a gente quer facilidade. Se eu tiver que ir só lá, pegar e tomar um remedinho, não dá para me organizar, não? Não dá, porque aquele remedinho ele vai te desorganizar tudo. E outro, de qualquer jeito, você vai ter que ter disciplina para tomar o medicamento. Então, são coisas simples, assim, simples que eu falo na verdade, você falou a medicina integrativa, ou ambiental, ou funcional, tem vários nomes, inclusive o conhecimento popular lá dos interiores, né? Dos avós e do não sei o que. Alguém comentou aqui sobre o escaldapé, que é a primeira vez que ela ouviu uma explicação científica por que ele funciona e que ela ficou muito feliz, né? Então, assim, que é sabedoria dos antigos, né? E funciona, viu? Funciona Funciona, maravilhosamente bem. né? Olha Inclusive, aí. Oi, deu uma travadinha, voltou. Deixa eu ver. Um ano atrás, acompanhei minha mãe de 82 anos em algumas aulas de meditação. Queria só ficar em casa. Foi ótimo que fez com ela saísse de casa. O doutor falou nesse momento está sendo ideal. Sim, meditação. Então hoje vocês já estão entendendo meditação como orientação médica, hein? Olha só isso. Imagina se sair de um consultório médico com receituário meditação. É escandaloso isso. Que delícia. Fantástico, Gil. o Fransley, que é o fisioterapeuta que trabalha comigo, quando, por exemplo, um paciente tem uma medição do sistema nervoso muito desfavorável num dia, que a gente acompanha na plataforma, né? E a gente vê, nossa, esse cara está tendo um dia muito fora da curva, está no vermelho o sistema nervoso dele. Aí o Fransley mandou uma mensagem, né? Enfim, pergunta o que está vendo e tal, porque a pessoa está sendo acompanhada durante 6 semanas, né? E aí, se é uma questão, digamos, de trabalho, familiar e tal, eu recomendo ele enviar uma meditação para o paciente, entendeu? Uma meditação guiada. É mandado para o paciente uma meditação guiada com uma prescrição. Porque para algumas pessoas é difícil começar a meditar sozinho, né? Sim. Para a maioria. Né? Então, a meditação guiada ela é mais fácil, porque tem uma pessoa te conduzindo num ritmo, te dando as imagens, né, te dando um tempo e tal. Fica mais fácil meditar através de meditação guiada. Então, sim, ele manda essa meditação para as pessoas e quando elas fazem isso, aí é solicitado a elas, após a meditação, a gente pede para fazer depois do almoço, para ter o efeito do parasimpático já somado com a digestão, né?
Então já acaba usando tudo junto, né? Sim, O alimento, né, que vai levar à digestão, que vai predomínio parasimpático, aí vem mais a meditação, aquele soninho que dá depois do almoço. A gente pede para a pessoa fazer isso e depois pede para ela fazer uma mensuração do sistema nervoso dela e mandar para a gente ver se ela acertou. Incrível. Muda completamente a energia da pessoa. Olha só. Uma meditação feita após um evento de grande estresse muda profundamente a fisiologia da pessoa. Fabuloso. Caramba, sensacional. Gil, assim, imensamente agradecida pela sua colaboração. Gente, vocês deixarem eu e o Gilberto aqui, a gente fica conversando eternamente, sabe? Porque é tudo hiperfoco. Aí, ó, vai longe aqui, né? Mas assim, a ideia é sempre trazer informação diferenciada para um público muito carente, né? Que hoje o que se tem, assim, você pensar, a primeira coisa que o autista vai fazer, adulto, que ele se identificar, primeiro, ele já está hipermedicalizado, sabe? Remédio para dormir, ansiolítico, aí os controladores de humor, não sei o que, sabe? É demais. E, enfim, é muito. E aí, assim, as pessoas precisam saber que elas têm outras alternativas. E alternativas lindas. Lindas. Alternativas, às vezes, muito mais baratas. Às vezes não, mas sim, mas vão trazer mudanças importantes e reais, orgânicas, com aprendizado. Porque se você aprende como seu sistema funciona e como você pode fazer para ele sempre melhorar e você vai entender esse mecanismo, caramba! Né? Então, assim, para o público autista adulto, são informações de extrema importância. Porque a gente conseguiu nessa conversa de hoje, eu acho que mostrar a importância de coisas que as pessoas já conhecem, mas que elas não sabem o nível de importância disso para o organismo em si. É como se fosse modismo. Né? Meditação virou moda, exercício de mindfulness virou moda. Não virou moda. Tem uma razão para que isso tenha crescido. Hoje os estudos voltados para isso. Né? Então, assim, agradeço imensamente. Certamente vamos fazer outra live. E aí eu vi que você falou da nutricionista, né, funcional que tem aí na clínica. Seria muito interessante se ela depois topasse uma live com a gente, para a gente falar sobre essa questão da nutrição funcional. Vou falar com ela. Ela vai adorar. Porque o que acontece? A gente tem muita informação para a galera infantil, né? Para o autista infantil, tudo é para o infantil. E a gente não tem nada para o adulto. Né? E muitas vezes, assim, aqui a gente está falando de autismo, mas a gente está falando de ser humano. E que não é só para o autista. O autista ele só vai ser um organismo um pouco mais sensível do que o esperado. Mas tudo que a gente falou aqui é para todo mundo, não é só para o autista. Né? O nível de estresse hoje da humanidade e adoecimento é altíssimo. Minha irmã entrou aí, eu já quero mandar minha irmã aí para sua clínica, para ela ser tratada. Se puder fazer atendimento online, já vai, Carol. Porque, sabe, assim, é um nível de estresse muito grande, né? E é aprendizado, educação emocional, né? Mas é isso, Gil. Agradeço imensamente a sua Foi um prazer estar aqui disponibilidade. Muito legal. Gente, outras dúvidas que tiverem, as pessoas me mandam no particular e aí eu tiro dúvidas com você e depois eu respondo para elas. Ok? E vamos nos despedindo, gente. Beijo para todo mundo. Obrigada, Gil. Tchau, tchau para todo mundo. Beijos. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo de bom.